E eu gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 11, apenas o verso 26. Primeiro Coríntios capítulo 11, o verso 26, o Senhor Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, uma orientação à igreja de Corinto, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Gostaria de orar ainda com a igreja. Senhor, nós não podemos nada, mas o Senhor mesmo nos deixou uma ordem: ide pregai o Evangelho. E sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. E aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós pregamos porque cremos na Tua palavra. Nesse momento, Senhor, eu te peço, tira todo o cansaço, todo o desgaste do dia, toda a preocupação ainda, Senhor, com as coisas que temos a fazer hoje e no dia de amanhã. Traga nesse momento, para essa hora, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo na Tua presença. Traga consciência a essa igreja, Senhor, que o Senhor está presente nesse lugar. A Tua presença é um fato real e a Tua presença há de nos tocar. Milagres hão de acontecer. Pessoas serão alcançadas por Tua graça. O Teu Espírito há de ser um instrumento de invadir corações e trazer toda a revelação de que o Senhor deseja. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar. Como nós estamos nesse trabalho, o pastor Dagoberto nos pediu essa gentileza. Eu gostaria também, hoje de manhã, estivemos mencionando a igreja que hoje podemos pregar porque a igreja liberou em 1987, pastor Glênio Fonseca Paranaguá, a estar em Curitiba, na Vilas Oficinas. Eu estava no meu último ano de seminário. No último ano do seminário, sem vida transformada pela graça de Deus. Muito conhecimento bíblico, muito temor a Deus pela Sua palavra, mas faltava aquilo que eu pude receber. Jesus foi levantado da terra. E ao ser levantado da terra, Ele havia me atraído. E quando Ele morreu na cruz do Calvário, o nosso velho homem foi com Ele crucificado. E ao ser ressuscitado ao terceiro dia, Ele nos ressuscitou em novidade de vida. Essa verdade fez toda a diferença na minha vida, pós-seminário, início da igreja em Cascavel, e hoje nós estamos exatamente em novembro há 23 anos em Cascavel. Ontem eu disse 25, mas são 23 anos de ministério em Cascavel. 25 anos tem quando eu ouvi a palavra de Deus. E uma coisa que eu gostaria também de compartilhar a esta igreja, às vezes a igreja não sabe. Nós ficamos desde 1989 até 1997 com toda a cobertura espiritual desta igreja na cidade de Cascavel. Pastor Antônio Abuchain nos visitou várias vezes. Pastor Glênio esteve lá várias vezes.
E até 1997, quando nos organizamos como comunidade Importa Renascer, foi quando deixamos de usar o CNPJ desta igreja. Nós tínhamos total liberdade de usar o CNPJ, todos os valores. Nunca esta igreja pediu 1 centavo das entradas de Cascavel. Eu recebi uma procuração do pastor de vocês, pastor Glênio, e também do irmão Eli, na época administrador. E somente em 1997 que nós desligamos da igreja, organizamos, e o terreno que nós tínhamos comprado com os nossos recursos foi nos passado por doação sem nenhuma dificuldade. Então, se estamos falando de missão, existe uma história. Existe um carinho, existe uma misericórdia, e se hoje nós estamos lá com uma visão também de missões, é porque nós tivemos pessoas por trás de tudo isso nos auxiliando também. E antes de nós continuarmos no texto, eu estou desde ontem com isso no meu coração. Nós participamos com o missionário Jairo no Sudão, desde que ele está no Sudão. Aliás, desde que ele está na África do Sul, em Pretória, aprendendo ainda o inglês para depois ir para o Sudão. E também com o pastor Júlio Lucareves, que é pastor dessa igreja que está ali em Chicago. Nós tivemos com ele agora no mês de agosto, depois do curso que tivemos, nós ficamos ali ainda uma semana. E eu queria compartilhar a igreja que existem missões a curto prazo, mas existem missões a longo prazo. O pastor Jairo, quando esteve em Pretória, ele estava preparando-se para ir para o Sudão. Foram 2 anos de estudo e mais um tempo para aprender como que se entra no Sudão e os costumes, para que não houvesse um choque com o islamismo. E durante todo esse período, a igreja esteve sustentando mensalmente pastor Jairo. Uma visão linda, um lugar que você nunca talvez vá chegar, mas Deus colocou lá no coração dele. Quando estive com ele ali na África do Sul, o coração dele latente por aquelas vidas. Deus colocou isso. Eu voltei de lá dizendo, Deus, se o Senhor quiser, eu nunca mais volto aqui. Só se um peixe me engolir e me levar de volta lá. Mas Deus levanta pessoas com coração em determinado lugar para fazer uma obra específica. E hoje ele está lá com um time de futebol, porque o islamismo você tem que conquistar pelo menos a amizade do povo. E nós estamos honrando o compromisso. Então, às vezes, a igreja pensa no resultado, mas de repente o resultado vai aparecer daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não deixe de investir também no pastor Júlio. A visão dele é linda. O trabalho dele é se formar no Eton, com o trabalho de missões, e dar amparo a várias lideranças que surgiram com o falecimento do pastor Antônio Abuchaim, grupos que existiram em Deodápolis, em Sidrolândia, em Anastácio, em Presidente Prudente, Epitácio, Pirangi, Monte Azul, pessoas que se destacaram, colocaram como líder, mas sem nenhuma estrutura. Então há um objetivo nisso, está se preparando para formar líderes que têm uma mensagem que transforma o mundo, transforma o universo, que é a mensagem da cruz. Então eu queria agora como igreja, são tantos, mas eu queria como igreja que nós colocássemos agora em oração. Eu sei que esse negócio de levantar e sentar, tem gente que não gosta. Mas então vou pedir para vocês ficar de joelhos, quem puder. Quem puder ficar em pé, fica em pé. Quem puder ficar de joelho, fica de joelho. Eu queria que nós orássemos pelo pastor Nelson Zerbini, que está na igreja de Meridã, ali no Piauí. Eu queria que você orasse pelo pastor Wilson, que está ali em Cujubim. Eu queria que você orasse pelo pastor Júlio Lucarevski.
Como foi difícil sair dali, porque eles têm necessidade de comunhão, de relacionamento, mas eles têm visão de reino de Deus. Amado Deus, se não fosse o Senhor usar a igreja de Antioquia para levantar e separar pelo Teu Espírito Santo Barnabé e Saulo, e Paulo sair na primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, e por fim em Roma, morando no final de suas vidas numa casa alugada. O Senhor despertou tantos homens na história, ó Deus, e o Evangelho chegou em Londrina. A Tua graça nos alcançou porque homens saíram de outros países, se preocuparam em transmitir a Tua palavra na nossa língua, e hoje nós usufruímos da graça. Senhor, firma o pastor Júlio Lukarevski, firma a Juliana, firma, Senhor, o Gabriel, a Maria Clara e esse nenê que está vindo, ó Deus, por graça também. Te peço pelo pastor Nelson Zerbini, que está ali no Piauí, porque o Senhor o levantou, o Senhor colocou amor por aquele povo, o Senhor o identificou com aquelas pessoas, e ele ama aquilo que ele faz. Ó Senhor, que ele tenha toda a unção do Teu Espírito para ministrar aquele lugar onde talvez muitas pessoas não vão chegar. Jairo Boa Morte, Senhor, Vânia, Mateus, ali no Sudão. Falta de água, falta de higiene. Tantas situações, ó Deus, que eu não tenho isso, Pai. Mas o Senhor o levantou, o Senhor tem uma missão, um propósito. Senhor, dê toda a estrutura, todo o amparo e que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos como igreja, Senhor, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sustenta a vida dos Teus missionários, Senhor, pastor Wilson, pastor Celso, pastor Vilmar, tantos, Senhor. Sustenta essa igreja, Senhor. Sustenta aquela comunidade em Cascavel, que nós nunca venhamos perder, ó Deus, de vista missões. E que o Teu nome seja glorificado, sempre, Senhor, sempre. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Um dos textos que mais me intrigou dentro do ministério foi o texto que nós acabamos de ler. Aqui Paulo está falando sobre a celebração da ceia do Senhor, sobre o pão, sobre o vinho. E o que me intrigava é essa verdade do verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. E logo no início, em Cascavel, a Josenice, conhecida de alguns como Jô, ela disse: pastor, vamos fazer uma ceia. Eu falei: Jô, eu não sei. Mas você não veio da igreja? Eu vim, mas eu não quero nada da igreja. Eu preciso revelação de Deus, o que é ceia. E aí Deus foi trazendo a revelação, não apenas da ceia, mas de uma obra tremenda, de um assunto tremendo, que mudou a minha vida, que mudou a vida de várias pessoas, e com certeza Deus ainda há de mudar
por essa palavra tremenda. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, é a primeira vez. A igreja não precisa ir, nós estamos com um tempo avançado, eu vou apenas passar alguns textos. Gênesis 3,15, é a primeira vez que o Senhor Deus mostra a respeito da obra da cruz do Calvário. E Ele esmagará a cabeça da serpente, profetizando desde já a morte na cruz do Calvário. Haveria um milagre, haveria uma solução, haveria uma possibilidade de o homem ser regenerado. Nós temos em Deuteronômio capítulo 24, verso 16, a palavra de Deus dizendo que os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada qual morrerá pelo seu pecado. Deus começa a mostrar que a solução para o pecado está num lugar chamado morte. Quando Deus fala de Ezequiel capítulo 18, Ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. No versículo 20 Ele repete: a alma que pecar, essa morrerá. Nós vemos Deus mostrando que haveria um dia, no Velho Testamento, esse dia irá chegar. Jesus há de ser crucificado, o milagre há de acontecer, ali na cruz do Calvário haverá uma solução, um sangue será derramado, um sacrifício será feito, e eu vou aceitar esse sacrifício em benefício da raça humana. E nós encontramos em Isaías, esse texto eu faço questão de ler, capítulo 53, porque além de toda a profecia, nós temos aqui a riqueza, a beleza da letra, da palavra. Isaías 53, a partir do verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém. A riqueza desse texto que a igreja conhece, mas eu aprendi depois com viagem missionária através do pastor Antônio Abuchaim. Nós entramos aqui num ônibus em 1988, domingo à noite. Nós viajamos a noite inteira, segunda o dia inteiro, segunda a noite inteira, e chegamos em Ariquemes, Rondônia, às 2h da tarde de terça-feira. Eu e aquele simpático velhinho, que no Engi, Paraná, ele decidiu chupar manga. Num ônibus que o banheiro não tinha mais como usar. E era época de manga, e aquela manga escorria pelas mãos dele. E eu já estava envergonhado dele. Aí ele comprou 1,5 litros de água, fomos naquele banheiro lá atrás, insuportável, lavou as mãos. Mas naquela viagem eu aprendi uma coisa que Deus colocou no meu coração, e por isso que hoje nós trouxemos material, e por onde nós passamos nós levamos material. No ônibus, ele ficava cuidando quem que estava próximo à rodovia, e ele colocava um folhetinho na janela. Até que uma família aparecesse e ele soltava o folhetinho.
Um instante que eu me descuidava do pastor Antônio Abuchain, ele estava com alguém entregando folhetos nas rodoviárias. Numa rodoviária chamada Rondonópolis, eu fiz questão de dizer que eu não conhecia. Porque o motorista falou, não é para ninguém descer. E ele desceu. E ele foi, comprou água e deu alguns folhetos para algumas pessoas, e o ônibus deu ré, estava saindo, o pastor Antônio Abuchain estava ficando. Aí eu bati lá na cabine do motorista e falei, tem um senhor que eu acho que ele está no ônibus. Aí veio o pastor Antônio Abuchain e eu aprendi com aquele folhetinho soltando. Eu comecei a soltar folhetinho do outro lado do ônibus. Levei uma bronca que vocês não têm ideia. Ele diz, nunca solte quando tem criança na família. Porque a criança vai para o meio do asfalto e pode provocar um acidente. Ele fazia isso com tanto carinho, com tanta misericórdia, ele pensava em tudo. E quando nós chegamos em Ariquemes, foi uma semana tremenda de aprendizado com aquele homem. E uma das coisas que não faltava uma noite sequer, essa verdade do Calvário. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E ali na cruz do Calvário, a nossa iniquidade foi crucificada em Cristo Jesus. Como foi um momento precioso de aprender com Ele, como Deus é carinhoso nesse momento em que Ele fala da obra da cruz do Calvário. Até que chega no Novo Testamento e Jesus começa a compartilhar com seus discípulos no capítulo 16. Esse você não precisa ler, que você também conhece. Ele diz, convém que o filho vá a Jerusalém e padeça dos anciãos e morra. E ao terceiro dia ressuscite. Aí nós encontramos Pedro chamando-o à parte e dizendo assim, de modo nenhum te sucederá isso. E ele diz, para trás de mim, Satanás, porque só cogita das coisas dos homens e não de Deus. Ele estava preparando os seus discípulos para aquela hora tremenda, a cruz do Calvário. O momento em que nós seríamos resgatados. O momento em que toda a raça humana poderia ter e pode ter um milagre da regeneração. Quando ele seria levantado da terra na cruz do Calvário. E ele compartilha com os homens, mas os homens não têm ainda a revelação. Mas quando chega em Lucas capítulo 9, eu faço questão de ler com a igreja. Lucas capítulo 9. A partir do verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Essa versão fala da sua partida. Quem tem a versão que fala da sua morte? Alguém tem? Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. O que chama atenção nesse texto é que Pedro também sobe no monte. E dá a ideia de Jesus conversando com Moisés e Elias, olha, conforme ele diz em João capítulo 8, verso 23, eu sou de cima, vós sois de baixo. Como que dizendo, eu estou falando uma linguagem e vocês não estão entendendo. O assunto que eu vim tratar aqui, o assunto que eu queria passar para vocês é que a morte, na minha morte está a solução da raça humana.
E o assunto que ele está tratando nesse momento sublime é a respeito da sua morte, da sua partida, do momento em que ele vai assentar à direita de Deus e nos conduz à sua destra para que nós estivéssemos assentados juntamente com ele. E aqui nós temos algo tremendo em que a morte é o centro, é onde nós encontramos a nossa restauração, a nossa cura, o nosso milagre. Eu gostaria de rápidas palavras aqui em Lucas capítulo 23 ainda. Lucas capítulo 23. A partir do versículo 39. Chegou um momento tão sublime. Chegou um momento em que... Eu vou até abrir um parênteses aqui. O Senhor Deus como Pai, havia promessa desde Gênesis, desde todos os profetas, e o dia da morte do filho estava chegando. E o filho entra na virgem, nasce, e há uma contagem regressiva, menos 1 ano, menos 2 anos, e os anos vão se passando, e Jesus começa o seu ministério com seus discípulos, e o Pai e o Espírito estão contando cronologicamente, está chegando a hora do milagre. Está chegando a hora que o nosso coração vai partir. Está chegando a hora em que nós vamos ver um sofrimento único na história. Está chegando a hora do meu filho morrer na cruz do Calvário. E chega o último ano, e chega aquela semana difícil, e chega quinta-feira todo o sofrimento antes da sua crucificação, e finalmente chega aquela sexta-feira. E antes de chegar esse momento, Jesus faz uma oração tremenda. 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Perdão, você está corretíssima, mas é o 22:39. Lucas 22:39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornava-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aqui nós temos, e eu gostaria de deixar isso a todos, Deus poderia perfeitamente impedir essa situação, porque Deus tem todo o poder no céu e na terra. Mas essa oração que Jesus apresenta aqui, sabe quem estava em jogo? Eliseu, Abuchaim, Dagoberto, você, eu, toda a raça humana. Nesse momento em que Jesus disse: se for possível, é possível, é possível. Mas você veio para isso. A morte significa a restauração de toda a raça humana. É na morte que nós vamos alcançar o perdido. É na morte que há a solução para o pecado.
Exatamente nessa oração, Deus considerou a sua vida. Jesus, você vai à cruz, porque eu preciso salvar. Nós já passamos isso, em 2012, exatamente no dia 11 de novembro, alguém que não tem mais esperança, não tem mais jeito, e que já desistiu de tudo, mas nesse dia 11 de novembro, há aqui uma palavra dita exatamente ao seu coração. Naquela oração, Deus não permitiu que Jesus saísse da cruz, porque a sua vida estava em jogo, e Ele precisava morrer na cruz do Calvário. Eu queria que agora o Espírito Santo fizesse algo que eu não consigo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que agora Ele convencesse o seu coração de que se fosse você o único ser humano da face da terra, o sacrifício teria acontecido. Explicar esse amor incondicional de Deus não é possível, mas o sacrifício foi feito. E eu queria aqui em rápidas palavras dizer o seguinte, em Romanos capítulo 6, o verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte era necessária. Por que nós anunciamos a morte do Senhor Jesus quando celebramos a ceia do Senhor? Anunciamos a morte até que Ele venha. Porque na morte do Senhor Jesus Cristo existem milagres. Deus operou milagres, por isso que os anciãos queriam que Ele descesse da cruz. Os fariseus queriam, Satanás queria destruí-lo antes da cruz do Calvário, através de apedrejamento, mas a morte do Senhor Jesus era necessária. A crucificação tinha que acontecer, porque estava em jogo a minha e a sua vida. Aí nós encontramos em Romanos capítulo 6, o verso 7, dizendo assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. A sua justificação, a minha justificação aconteceu na cruz do Calvário, quando o sangue de Jesus foi derramado. Nós encontramos em Colossenses capítulo 2 a respeito de algo tremendo. Esse eu faço questão de ler com a igreja. Colossenses capítulo 2, os versículos 12, 13, 14 e 15. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aleluia. Deixa eu repetir isso aqui para que isso invada o seu coração. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente, perdoando-vos todas as ofensas. Onde que foram perdoadas todas as nossas ofensas? Aqui o texto termina no verso 14, e cravou-a na mesma cruz. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi aonde? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Você está perdoado. Não existe mais um escrito de dívida, porque na cruz do Calvário esse assunto foi resolvido. Que delícia poder pregar essa morte do Senhor Jesus Cristo. Que delícia celebrar a ceia do Senhor não com cara de tristeza, mas um cara de alegria, porque nós fomos alcançados na cruz do Calvário. Somos livres porque na cruz do Calvário houve uma morte, sim. Por isso somos livres. Nós fomos alcançados por graça de Deus. Ainda faço questão de ler com a igreja Colossenses capítulo 1. Há um mistério aqui. Há um mistério. Capítulo 1, versículo 21. A vós que também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Aonde que aconteceu essa reconciliação das coisas tanto no céu quanto na terra? No maior milagre que a terra, o universo já presenciou. Do maior poder existente na face da terra, que quando um pregador anuncia a reconciliação através da cruz, o diabo treme. Aqui o texto diz, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ele fez isso por mim, ele fez isso por você. Na cruz do Calvário, nós fomos alcançados. Há uma libertação plena, incondicional, maravilhosa, perfeita na cruz do Calvário. É lindo quando nós cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz, porque é a mensagem que transforma, liberta. Eu disse hoje de manhã e volto a insistir nessa igreja, nós fomos no Piauí, fomos em vários estados no Brasil, saímos do Brasil e nós vamos para onde o Senhor Deus quiser, porque existem N pregadores no Brasil e no mundo, mas são poucos pregadores que levam a mensagem que transforma, que regenera, que muda o caráter do ser humano. É essa obra em que Jesus, ao ser levantado da terra, ele me atraiu, ele te atraiu, e lá no seu corpo o meu velho homem, o seu velho homem, foi cabalmente destruído pelo poder e pela graça de Deus. Então quando você liberar o pastor Glênio, coloque o joelho no chão, ore por ele, interceda por ele, porque ele também vai partir desse mundo, assim como o pastor Antônio Abuchaim padeceu e partiu para a glória. Mas assim como nós vamos partir, Deus está levantando jovens e adolescentes e tantas pessoas que estão crendo nessa obra tremenda. Nós temos visto isso em Cascavel, nós temos visto isso em outros lugares. Pessoas já na adolescência pedindo o batismo e dizendo, eu creio que eu fui atraído em Cristo. Eu creio que eu estou crucificado com Cristo e Ele é a minha vida. Penúltimo texto, Hebreus. Hebreus capítulo 4. Desculpem, é o 2. Depois dos 50 eu deveria anotar os textos. Hebreus 2, versos 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aleluia!
o que mais que aconteceu naquela morte? Por que anunciamos a morte? Por que insistimos na morte? É porque Satanás foi destruído na cruz do Calvário. Vocês estão acostumados com João 12:32. Mas João 12:31 diz assim: agora é o príncipe deste mundo, mas agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Na morte da cruz do Calvário, aquele que passa por essa experiência com Cristo Jesus, ele tem a graça de Deus. Satanás não tem mais domínio sobre a sua vida. Satanás é destruído. Ele pode até ter um instrumento de Satanás para esbofetear, para dificultar, para até mesmo ele se colocar no seu lugar, ele não crescer, ele não se aparecer, para que a graça de Deus seja totalmente resplandecente entre os homens. Mas nas nossas vidas, Satanás está destruído pela obra da cruz do Calvário. Nós podemos levantar essa bandeira e dizer: eu já estou crucificado com Cristo. Eu cheguei de Foz do Iguaçu uma vez sozinho, preguei na Igreja Maravilhas de Jesus, na Igreja Remida de Cristo em Foz do Iguaçu, e terminando o estudo, pessoas se entregaram crendo nessa palavra, e eu cheguei em casa, minha família não estava, entrei no quarto, e aquele quarto escuro, parece que uma voz invadiu o quarto dizendo: lá você estava com várias pessoas e você tinha ousadia, mas aqui você está sozinho. Eu arrepiei todo o corpo, aquilo, um mal-estar dentro de mim. Eu fiquei em pé no meu quarto e disse: eu nunca estarei sozinho, porque o meu Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se você quiser enfrentá-lo, pode vir. A paz invadiu o quarto. A alegria volta a reinar. Querido, eu queria dizer para você que solução do diabo, solução para as suas dores, doenças e enfermidades, solução para a sua iniquidade, solução para a sua tristeza, é morte na cruz do Calvário. O último texto que nós vamos ler está em Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu queria orar com a igreja, gostaria de a igreja se colocar em pé enquanto oramos. Pai Santo de misericórdia e graça, nós te adoramos porque para o Senhor foi muito dolorido ver o seu filho ir à cruz do Calvário. O Senhor contou os minutos, os momentos, o Senhor viu o sofrimento, o Senhor viu o caos, e parece que o Senhor tinha totalmente esquecido dele, como ele mesmo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Até mesmo essa oração, Senhor, eu não sei como o Senhor recebeu. Mas os meus pecados fizeram que ele ficasse separado de ti. Jesus, maravilhoso conselheiro, eu não sei como te agradecer pelo carinho demonstrado na cruz do Calvário. O Senhor que é o Alfa e o Ômega, o Senhor que é a ressurreição e a vida, o Senhor que é mais sublime do que os céus. O Senhor veio me buscar. O Senhor veio buscar e salvar todo o perdido, e lá na cruz do Calvário o Senhor nos encontrou. Senhor Espírito Santo, eu quero nesse momento pedir em nome de Jesus, que
Que o Senhor venha com a sua delicadeza e com o seu carinho revelar a todas as pessoas que aqui estão e que nos acompanham essa maravilhosa obra da morte de Jesus na cruz do Calvário, em que o escrito de dívida foi rasgado, em que nós fomos perdoados, em que nós fomos aceitos, em que nós fomos justificados, em que o nosso velho homem foi destruído, para que ao terceiro dia o Senhor mesmo nos ressuscitasse em novidade de vida. Te adoramos, Senhor Deus, te adoramos, Senhor Deus, te adoramos, Senhor Deus, e clamamos em nome de Jesus. Não permita que nós, esta igreja, o teu povo redimido, esqueça dessa mensagem tão simples, mas que cura, transforma e regenera. Permita que essa igreja sempre, Senhor, esteja firmado nessa única verdade que transforma o ser humano. Morremos, estamos crucificados com o teu Filho Jesus Cristo, e vivemos não mais nós, mas a vida do teu Filho é que rege, é que controla, é que nos dá força, é que nos sustenta, porque nós sabemos em quem temos crido. Te agradecemos por esse milagre, Senhor, e atenda a esse coração agora que precisa dessa regeneração, em nome de Jesus, amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.